Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Vamos ministrar a palavra, sabe por quê? A fé vem pelo ouvir. E a gente acaba compreendendo como as coisas no mundo espiritual funcionam. Então, abra por favor a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler aqui o versículo 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11. Está tudo bem com vocês? Que bom que você veio, hein? Acharam? Mateus capítulo 3, versículo 11. Quem está falando isso é um homem chamado João Batista. Segundo o próprio Jesus, João Batista foi o maior profeta já nascido de mulher. Portanto, se Moisés era grande, João Batista foi muito maior. Se Elias foi grande, João Batista foi muito maior. Se Eliseu, Isaías, Samuel, Daniel, quantos grandes profetas, Jeremias, Ezequiel, você vê? João Batista maior do que todos eles. E é interessante que João Batista não fez um milagre sequer. O que caracteriza um profeta não são os sinais, mas a missão, o que o profeta faz. E João Batista, o maior profeta, já nascido de mulher, disse o seguinte, preste atenção. Olha o que ele fala aqui. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Você vê? O maior profeta nascido de mulher está dizendo que ele não é nada. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. A tarefa de levar sandálias era reservada aos escravos. Era um trabalho menor do que um trabalho doméstico. Era carregar as sandálias do seu amo. E João Batista está dizendo: aquele que vem depois de mim é tão grande que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Se ele me mandasse carregar as suas sandálias, que é o trabalho de um mísero escravo, eu me sentiria honrado demais. Ele é tão grande, ele é tão poderoso que eu não sou digno de levar as suas sandálias. E João diz assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É demais, né? Eu vou reler. Agora que você já entendeu o que João Batista queria dizer, preste atenção nas palavras. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, porque esse era o trabalho de João Batista. Por isso que ele é chamado de Batista. Ele veio batizar pessoas. E ele batizava só nas águas. E ele especifica, para o arrependimento. A pessoa que demonstra arrependimento se batiza nas águas. Eu batizo, ele disse. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Eu, os pastores da Paz e Vida, todos os pastores de Pernambuco e do Brasil, nós podemos batizar qualquer pessoa com água. Uma coisa que nós podemos fazer. Não exige uma qualificação especial. Mas tampouco qualquer pastor do Brasil ou do mundo, nem o Billy Graham, nenhum pastor consegue batizar com o Espírito Santo e com fogo.
João Batista está dizendo, eu não consigo. Eu posso batizar você com água para arrependimento. João Batista está falando isso. Mas com o Espírito Santo e com fogo é uma coisa tão grandiosa, esse batismo é tão superior, que só Ele pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Coisa gloriosa, hein? Só Ele. Jesus não deu essa tarefa para ninguém. Ele me mandou pregar o Evangelho, Ele mandou todos os pastores e discípulos pregar o Evangelho, Ele nos mandou batizar as pessoas com água, mas Ele não delegou para ninguém a tarefa de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nem para João Batista. Para ninguém. Só Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Pedro não batiza com o Espírito Santo e com fogo, Mateus, João, Tadeu, Paulo, ninguém, Maria, ninguém batiza com o Espírito Santo e com fogo. Só Ele. Só Ele. Porque é um batismo muito grande e muito poderoso. Então eu vou reler aqui o versículo 11 e você repete em seguida. Vamos lá. E eu em verdade, bem alto, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará. Diga, Ele me batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Quem crê nesta palavra, levante a mão. Então vamos dar a melhor salva de palmas que Recife, Pernambuco já deu para o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, dá glória a Deus. Vou convidar quem está à distância nos ouvindo pela rádio ou pela internet, que junte-se a nós aqui em Recife e glorifique a Deus conosco. Aplaude também, abre a boca e dá glória. Você que está no trânsito ouvindo, dá glória, glória, glória. Você que está em casa, no hospital, no trabalho, aonde estiver, no ônibus, no trem, no metrô, dá glória, glória, glória. Você que está na lotação, diz glória, glória. Continua, continua. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Agora, Pai, vem com o teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Podem se aceitar, por favor. Quando João Batista apareceu, ele estava cumprindo a profecia do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E João Batista surge então, preparando o caminho para o próprio Deus. Por isso que ele é o maior profeta já nascido de mulher. Porque todos os outros profetas dependeram do Espírito de Deus ir na frente. E João Batista foi o único profeta que foi na frente de Deus, preparar caminho para Deus. E João Batista começa a pregar lá no deserto da Judéia. Era um deserto não no sentido de ser pedra-areia, porque o lugar ali tem muita vegetação, no Rio Jordão principalmente, à beira do Rio Jordão. Era um deserto porque não tinha casa, não tinha moradias, não tinha habitação em volta, era um lugar ermo. E João Batista começa a pregar naquele lugar ermo. E ele é uma voz clamando no deserto, apenas a voz. E as pessoas que vão escutando aquela voz, ouvem a mensagem principal de João. A mensagem que ele pregava. Arrependei-vos
porque é chegado a vós o reino dos céus. E as pessoas que escutavam essa pregação tão curta, tão simples, eram atraídas para aquele pregador. E ele foi juntando multidão. E ele começou a batizar as pessoas com água, mas numa espécie de purificação muito mais abrangente do que aquela que os judeus estavam acostumados, porque os judeus, há muito tempo, eles estavam fazendo purificação com água, porém era só lavagem das mãos e dos pés. Lavavam o rosto, no máximo. Mas João Batista estava imergindo as pessoas nas águas, cobrindo as pessoas com água. Era um batismo inédito, era uma purificação inédita. E aquilo provocou uma sensação muito grande, porque além de tudo, João Batista tinha uma unção extraordinária, as pessoas ficavam eletrizadas ao ouvi-lo. Está escrito que até Herodes, ele ficava enlevado em ouvir João Batista. Quando João Batista abria a boca para falar, as pessoas prendiam a respiração. Queriam saber tudo o que ele tinha para dizer. E João Batista, com aquela unção extraordinária, começou a atrair uma grande multidão e a batizar as pessoas com águas no Rio Jordão. Aí ele viu que no meio da multidão começaram a vir os fariseus também. E os fariseus, eles se consideravam os mais certos em Israel. Os únicos que tinham a verdadeira fé. Os únicos que iriam para o céu. Eles pecavam pela presunção, pelo orgulho. E João Batista, quando viu aqueles fariseus tão soberbos e cheios de si, chegando para o batismo nas águas, como quem faz um favor para Deus, João Batista desceu a lenha, porque os fariseus tinham que se humilhar, eles precisavam se arrepender de verdade, eles tinham que parar de dizer que eles eram os mais certos da terra e todo mundo errado, eles tinham que parar de dizer que só eles iam para o paraíso, eles tinham que se humilhar de verdade diante de Deus, tinham que mostrar fruto digno de arrependimento. E aí João descascou mesmo. E ele dizia para os fariseus: vocês ficam se gabando de serem filhos de Abraão? Não presumam que isso é grande coisa não, porque até destas pedras Deus pode fazer brotar filhos para Abraão. Vocês acham que são grande coisa porque são filhos de Abraão? É que nem aquela pessoa que diz: eu sou filho de crente, eu sou filho de pastor. Você acha que é grande coisa isso? Não é nada. Você tem que pessoalmente produzir frutos dignos de arrependimento. Então João Batista começou a esculachar mesmo com os fariseus. Aí ele viu que chegaram também os saduceus. Os saduceus eram um outro grupo religioso, fanático também, mas para o lado da descrença. Eles desprezavam a fé de todo mundo, porque eles achavam que as pessoas que acreditavam em vida depois da morte eram ingênuos. Pessoas que acreditavam em anjos ou demônios eram pessoas ingênuas. Eles achavam que pessoas que acreditassem em ressurreição também eram pessoas que acreditavam em fábulas. Os saduceus acreditavam que morreu, acabou. E eles não se importavam com a vida futura, somente com esta vida. Mas resolveram também se batizar nas águas e compareceram no batismo de João Batista. E João igualmente disse para eles o que ele já estava dizendo para os fariseus. Vocês se acham grande coisa? Porque vocês são ricos? Porque vocês são cultos? Porque vocês fazem parte da elite de Jerusalém? E os saduceus eram realmente pessoas muito estudadas, muito cultas. A classe A de Israel pertencia à seita dos saduceus. Eram pessoas orgulhosas, que achavam que o restante da população era um Zé Povinho, uma gentinha. Aí João Batista esculachou também com os saduceus. O que ele começou a dizer para os saduceus? Vocês têm que se humilhar, têm que produzir fruto digno de arrependimento. E aí quando João Batista começava a falar, podia ser o mais duro fariseu, podia ser o mais endurecido saduceu. A pessoa era tão tocada pela pregação
e começava a chorar mesmo de arrependimento. A pessoa começava a ter no peito e dizer: eu sou miserável, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. A pessoa caía em si. E aí João Batista pegava aquela pessoa e batizava com água. E todo mundo que era batizado com água saía do Rio Jordão sentindo-se muito bem. Puxa, que maravilha eu ter me batizado nas águas. Mas aí João emendou a pregação. É tão bom a pessoa receber o batismo nas águas, mas existe um batismo muito maior. João começou a pregar. Se vocês estão felizes porque eu batizei vocês com água, se vocês estão se sentindo bem porque receberam o batismo com água, esperem só até a chegada do meu Senhor. Quando vocês receberem o batismo que o meu Senhor tem, Ele é tão poderoso que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Mas Ele tem algo tão grande e maravilhoso para vocês. Ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. E aí, Jesus Cristo apareceu. O próprio Senhor, como se fosse uma pessoa comum. E então João Batista apontou para ele e disse quem Jesus era. Quando você lê a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, e quero que você vá comigo até lá. Isaías, capítulo 40, versículo 3, que fala da missão de João Batista. Depois você lê todos os versículos até o 9. Olha no versículo 9, o que João Batista recebeu de ordem do Espírito Santo de Deus. Tu, anunciador de boas novas, isto é, tu, portador de boas notícias. E esta era a boa notícia de João. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas. E diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Jesus é Deus. Quando a gente pensa em Jesus como Filho de Deus, é a maneira da gente entender o nascimento do próprio Deus aqui na terra. Porque se ele não era filho de José, quem era o pai dele? A humanidade quer estas explicações, não é? Se o pai dele não era o José, então quem era o pai dele? A humanidade quer saber, porque essa é a maneira do ser humano entender. Tem que simplificar as coisas. Se José não é o pai dele, quem é o pai dele? Ora, o pai dele é Deus. Então ele é filho de Deus? E muita gente acaba achando que o filho é menor do que o pai. Mas Jesus é o próprio Deus. É o Deus encarnado. Ele dizia: quem me vê a mim vê o Pai. Ele é Deus encarnado. Por isso que João Batista dizia: eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele é muito grande, muito importante. Eu não sou digno nem de chegar perto dele. Tanto que quando Jesus apareceu lá no Rio Jordão para ser batizado nas águas por João Batista não queria nem mexer em Jesus. Não, Senhor. Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Você vê? João Batista reconheceu que Jesus era maior do que ele, mais santo do que ele. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus, o próprio Deus, disse: João, me batize agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É Deus que exige esses detalhes. Quem ainda não se batizou nas águas aqui? Levante a mão. Precisa batizar. Não perde mais tempo não. Tem que batizar nas águas o mais urgente possível. Porque até Jesus se fez homem e quis passar pelas águas. Agora voltemos lá para a pregação de João Batista. Voltemos.
E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Veja só, igreja, preste atenção nisso. Qual era a pregação inicial de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E João estava preparando o caminho para o nosso Deus, para o Senhor. O caminho é preparado como? Através do arrependimento. Quantos aqui querem o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Levantem as mãos. Jesus, então, precisa ter o caminho preparado por você para te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Como é que você prepara o caminho para Jesus te batizar com o Espírito Santo e com fogo? Então, para Ele vir até você, para Ele te batizar com o Espírito Santo e com fogo, como você prepara esse caminho? Com o quê? Arrependimento. E não adianta a pessoa dar uma de fariseu ou dar uma de saduceu. Não é? A pessoa quer ser farisaica, toda orgulhosa, não, porque eu sou crente, porque eu sou santo, porque eu sou tal, sou a tal. Isso não funciona com Deus. O maior profeta já nascido de mulher se pôs no lugar dele. Eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Aí chega a pessoa toda orgulhosa, não, porque eu já sou crente há tantos anos. Você vê? A pessoa tem que se pôr no lugar dela. Diante de Deus, a pessoa tem que se pôr no lugar dela, com humildade e com arrependimento, porque se a pessoa não tiver arrependimento, ela não prepara o caminho para o Senhor Jesus chegar e batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que João, continuando a sua pregação, ele dizia para os fariseus: apresentai frutos dignos de arrependimento. Ele dizia a mesma coisa para os saduceus: frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento então, igreja? O arrependimento é um pesar que a pessoa sente por uma coisa errada que fez. É uma tristeza que ela sente por algo que fez e não devia ter feito. Só que ela não pode voltar atrás. Ela não tem como consertar aquilo que já foi feito. Geralmente o pecado é assim, a pessoa fez, está feito. E a única maneira dela reverter os efeitos do pecado é através do arrependimento. Porque ela não tem como voltar no passado e evitar fazer aquele pecado, porque ela já fez. Ela só tem a condição agora de se arrepender das coisas erradas que praticou. Então João continuava com essa pregação. Por isso que ele fez a declaração: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Tem que haver arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Só Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo. E você tem que preparar o caminho demonstrando para ele verdadeiro arrependimento. A gente não pode querer o batismo com o Espírito Santo e com fogo fazendo coisas erradas. Não que Jesus não possa batizar mesmo a pessoa estando numa situação errada. Só que aí, se isso acontecer, ela não pode mais continuar praticando as obras do pecado. Tem que deixar o pecado de lado. Ela tem que se arrepender. E Jesus, ele quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo, para que você tenha uma vida poderosa e vitoriosa aqui na terra, inclusive sobre o pecado. Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem poder do Espírito Santo para curar doentes, expulsar demônios, falar em línguas, profetizar, interpretar línguas, ter variedade de línguas, discernir espíritos, realizar prodígios. Geralmente as pessoas querem o batismo com o Espírito Santo para isso. Mas o batismo com o Espírito Santo visa principalmente dar um revestimento de poder,
para que você viva uma vida vitoriosa aqui na terra. É uma garantia de que você não vai ficar para trás na volta de Jesus. É um revestimento de poder, é como uma carta selada. O Evangelho até diz que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é um selo. Uma carta sem selo chega a algum lugar? Lugar nenhum. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é como se fosse um selo. Com esse selo você sobe. Com esse selo você está garantido no arrebatamento. Toda a igreja agora fica de pé, porque eu quero dar prioridade para a gente buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas como é que nós vamos preparar este caminho para o Senhor Jesus vir pessoalmente e nos batizar com o Espírito Santo e com fogo? Através do quê? Do arrependimento. E a pessoa, na hora de se arrepender, ela tem que ser humilde. Ela não pode ter vergonha. Ela não pode ocultar as suas fraquezas, fazer de conta que é perfeita, ou que é uma pessoa correta e santa. Às vezes a pessoa fala, mas se eu for lá na frente, vou ficar pensando qual será o pecado dessa pessoa. Você não tem que pensar assim. Nós não queremos saber qual é o teu pecado ou qual é o teu arrependimento. Já bastam os meus. Você não chega para mim para me contar teus erros, não. Eu já tenho que lidar com os meus. Eu tenho que lutar comigo mesmo todo dia. Eu tenho que me concentrar aqui com Deus, me apegar com Deus, me firmar com Deus para cuidar de mim mesmo. Você tem que fazer a mesma coisa. O que eu sei é que você tem que demonstrar arrependimento para Deus. Se a pessoa chega, não, porque eu quero, porque eu mereço, não vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mas a pessoa que se humilha será exaltada por Deus. Os orgulhosos serão abatidos, mas os humildes serão exaltados. E não tem exaltação maior do que o próprio Senhor Jesus se exaltar, quando Ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Demonstrai frutos dignos de arrependimento. Aliás, João completava a pregação dizendo assim, porque se você não se arrepender de verdade, o machado já está colocado na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E falando de Jesus, muita gente pensa assim, mas Jesus é tão amoroso, tão bondoso. Jesus não vai me mandar para o inferno, não. João Batista terminou a pregação dizendo que Jesus tem na sua mão a pá. E limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quer dizer que o próprio Senhor Jesus é quem vai separar o trigo da palha. Aquele que é só aparência, só casca, não é? É a palha, é só casca, é só aparência. Ele parece trigo, mas não é. Mas Jesus vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará, mas o trigo verdadeiro, quer dizer, a pessoa verdadeira, a pessoa honesta, a pessoa sincera com Deus, a pessoa humilde, a pessoa que se arrepende, a pessoa que não fica escondendo a sua vida, a pessoa que não fica tentando demonstrar uma coisa que não é, a pessoa que é verdadeira com ela mesma e com Deus. O trigo verdadeiro, Jesus vai guardar no seu celeiro. Uma linguagem figurada para dizer, estes irão para o céu. E o que é palha, só aparência, só casca, esse daí vai queimar no fogo que nunca se apagará, o inferno. Você vê? E quem tem a pá é Jesus. O mesmo que batiza com o Espírito Santo e com fogo é o que tem a pá. É Ele que separa. Então, nesse momento, qual é o meu caminho, qual é o teu caminho? Um só. O nosso caminho é um só. É o arrependimento sincero. É a pessoa saber com ela mesma que não devia ter feito tal coisa, de se apresentar diante de Deus e demonstrar pesar, lamentação, tristeza,
Não é você vir aqui na frente, pegar o microfone e contar para a igreja qual é o teu arrependimento. Não. Nem para mim você conta. Deus também não precisa ouvir dos teus lábios o que é, porque Ele já sabe. Sabe ou não sabe? Você não precisa contar para Deus que Ele já sabe. O que Deus quer ver é o quê? Arrependimento. Arrependimento de verdade. Eu não quero mais fazer as coisas erradas que eu vinha fazendo. Eu quero ter uma vida mais íntima com Deus. Eu estou arrependido da maneira que eu vivi até hoje, ou das coisas erradas que eu fiz até hoje. Agora eu quero ter uma vida verdadeira com Deus. Uma vida cristã verdadeira. Eu quero demonstrar para Deus o meu arrependimento, o meu pesar. Aí se você fizer isso, o Senhor vai te exaltar. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa é a pregação. E o arrependimento prepara o caminho para o teu Deus chegar até você e te batizar com o Espírito Santo e com fogo. É uma coisa gloriosa. Eu não vou nem neste momento perguntar quem quer receber Jesus como Salvador. Eu vou perguntar aqui: quantos estão dispostos a preparar o caminho para o Senhor Jesus, demonstrando arrependimento sincero e um compromisso de que a partir de hoje você vai levar uma vida cristã séria e verdadeira com Deus, como você nunca levou antes. E se você falar, mas eu já estou levando uma vida cristã verdadeira, é a soberba da pessoa. É o orgulho do fariseu que acha que está certo. Os fariseus achavam que eles estavam certíssimos. A pessoa que diz, mas eu já estou. Eu pergunto, quem é perfeito? Me mostre um cristão perfeito. Você não vai achar nem entre os pastores. Você não vai achar nem entre os profetas. A pessoa tem que ter humildade para dizer, eu não sou perfeito. Eu quero demonstrar para Deus o meu pesar, o meu arrependimento. E a partir de hoje eu quero produzir frutos dignos de arrependimento. A partir de hoje eu quero levar uma vida verdadeira com Deus como eu nunca levei antes. Considere que até hoje você levou a sua vida cristã, mas não há dúvida nenhuma que você poderia ter se esforçado mais. Quem concorda comigo aqui? Olha para mim. Quem concorda aqui que poderia ter sido melhor para Deus? Levante a mão. É isso que Deus quer. Eu poderia ter sido melhor para Deus. Eu poderia ser mais dedicado ao meu Deus. Eu poderia colocar a minha vida mais no altar, me guardar mais, vigiar mais, orar mais. Como eu lamento não ter feito isso até hoje, mas a partir de hoje eu vou fazer. A partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Quantos concordam com isso? Levantem as mãos. Então venham todos aqui para frente. Deixe tuas coisas aí. Estou falando com pessoas que estão me ouvindo pela rádio, tanto no Brasil como em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, onde tem uma rádio ligada agora. Estou falando com pessoas que me escutam nas casas, nos hospitais, nos locais de trabalho, nas penitenciárias. Estou falando com pessoas agora que estão me ouvindo até dentro de uma van, dentro de uma condução, dentro de um veículo, dentro de um trem, dentro de um ônibus. Pessoas que estão me ouvindo no celular, pessoas que estão ouvindo também na internet. Estou falando com quem estiver escutando, porque eu sou uma voz que clama. Voz que clama, a voz só clama. Estou falando e você está ouvindo a voz. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Sabe por quê? Você também deve ter um arrependimento sincero e verdadeiro a partir de hoje. Porque igualmente nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus Cristo. É a nossa geração que vai assistir isso. É a nossa geração que vai ver
o céu se abrir e vai ouvir as trombetas tocarem. Nós temos que preparar o caminho para a volta de Jesus. Tem que ter um povo aqui na terra que vai estar de braços abertos, erguidos, esperando a chegada do nosso Deus. Um povo que vive arrependido. Um povo que tem arrependimento de verdade. Não aquele cristão meia boca que está com um pé na igreja e outro no mundo. Que está na igreja, mas faz coisas erradas lá fora. Esses daí não estão esperando o Senhor. Esses são os fariseus e os saduceus. Os saduceus esperavam só desta vida. Tem cristão que só espera nessa vida. Ele não está esperando Jesus. Ele acha que Jesus vai demorar muito ainda. Então, nesse momento, o arrependimento prepara para você o caminho para Jesus entrar no seu coração com todo o poder e glória. O teu arrependimento prepara o caminho para Jesus vir pessoalmente e te batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque é só Ele que faz isso. E vivendo uma vida com arrependimento, sentindo pesar pelo pecado, tristeza com o pecado, eu não quero mais pecado, eu não quero mais coisas erradas, tristeza pelo pecado, vivendo dessa maneira, a partir de hoje, você vai estar preparando o teu coração e a tua vida para a chegada de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Amém? É isso aí. Agora eu quero que você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Recife, Pernambuco, se ajoelhe diante do altar. E você que está ouvindo à distância, se ajoelhe ao lado do teu rádio ou ao lado do teu computador. Coloque a mão direita sobre o teu coração, assim, aonde você estiver e aqui também. Agora, você que está dirigindo ou está numa condução, numa van, num trem, num ônibus, é lógico que não dá para ajoelhar, coloque então somente a mão direita sobre o teu coração. E com arrependimento verdadeiro, reconheça Jesus como teu único Senhor, como teu único Rei, como teu único Salvador. Amém? E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero demonstrar agora o meu pesar, a minha tristeza, por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados. Eu reconheço que poderia ter sido melhor, e ter feito melhor, e andar melhor na Tua presença. Como me arrependo por não ter feito isso até hoje. Mas eis-me aqui, diante de Ti, com arrependimento, pedindo perdão e suplicando ao Senhor: apague as minhas iniquidades e me purifique pelo sangue de Jesus. Pai querido, meu Deus amado, escreve o meu nome, confirma o meu nome no livro da vida e não risque o meu nome do teu santo livro, porque com arrependimento eu quero preparar o Senhor para fazer morada no meu coração, na minha vida, e me revestir com o Espírito Santo e com fogo. Vem, Senhor, me enche do teu poder e me prepara também para o dia da tua volta. Eu te espero ansiosamente e não vejo a hora de estar contigo por toda a eternidade. Vem agora, Senhor, transforma a minha vida, muda o meu ser e me abençoe, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito agora, deixa eu orar. Pai querido e Deus amado, não só essas pessoas, mas eu também estou de joelho aqui. Eu também me ajoelhei diante de Ti, porque eu acredito, meu Senhor, que cada um de nós
pode fazer muito mais do que tem feito. Pode viver diante de Ti de uma maneira muito mais santa e verdadeira. Nós podemos ser mais verdadeiros contigo, mais autênticos contigo. Senhor, estamos de joelhos agora para pedir o perdão dos nossos pecados. Apaga as nossas iniquidades, nos purifique das nossas transgressões, elimina as nossas falhas, tira a nossa negligência e tudo o que fizemos de maneira desordenada, porque queremos viver a partir de hoje produzindo fruto digno de arrependimento. Pai querido e Deus amado, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, retira toda iniquidade, prepara o caminho agora para o Teu Espírito Santo entrar em nós. Vem, Senhor, com Teu Espírito e enche-nos da Tua presença, enche-nos do Teu poder. Vem, Senhor, o caminho está preparado. Enche-nos da Tua presença sublime e gloriosa. Ah, Senhor da glória, a nossa alma suspira para ter mais do Senhor. Nossa vida precisa mais do Senhor. Então vem, enche-nos com Teu Espírito Santo, enche-nos com a Tua virtude, com o Teu poder. Vem, Senhor, o caminho já está preparado, está tudo pronto. Vem, Senhor, toma o Teu lugar dentro de nós. Pai querido, queremos viver de uma maneira que o nosso nome nunca seja arriscado do Teu santo livro. Queremos perseverar até o fim, aguardando a volta do Teu Filho Jesus, que é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Diga amém, Senhor. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.